A última década representou para o Fortaleza Esporte Clube um renascimento. Em 2019, o clube conseguiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, após 13 anos de ausência. Além disso, o Fortaleza conquistou 2 edições da Copa do Nordeste, também 5 títulos estaduais consecutivos e marcou presença em 2 Libertadores, um feito inédito no Nordeste. E agora, depois de fechar o ano passado no G4, o Leão mudou de patamar e quer repetir este ano o desempenho do ano passado. Está investindo em infraestrutura, mira a sustentabilidade financeira e caminha para se tornar uma SAF. Ademais, chama a atenção do mercado financeiro, mercado esse que já vislumbra a abertura de capital de um clube na Bolsa Brasileira. O Fortaleza é hoje um candidato a se tornar um clube com vida perene na Série A. E essa história do Fortaleza, como também do Ceará e de todos os clubes do futebol cearense, está em um capítulo especial do Anuário do Ceará. Números, análises sobre quem faz o futebol do estado. O programa do Anuário está no ar. Mais do que o desempenho em campo, o Fortaleza é reconhecido pela sua gestão, pela sua governança. O clube tem uma vida empresarial respeitada em todo o Brasil e tem como referência o seu presidente, Marcelo Paes. E é com Marcelo que eu converso agora no programa do Anuário. Presidente, o Fortaleza virou um case nacional, a gente está gravando o programa no momento que ele está bem. Pode ser que semana que vem ele entre numa maré de alguns jogos ruins, mas ele pode também ficar bom de novo, porque o futebol é isso. Qual é a maturidade que o cliente / torcedor tem em relação a essas ondulações próprias do futebol e se tratando do negócio de futebol? Olha, Jocélio, o futebol ele é muito baseado em paixão, em emoção e em momento, né? E o momento, ele às vezes, ele é durante os 90 minutos. Eu gosto de contar uma história verdadeira, que às vezes quando a gente está perdendo um jogo, por exemplo, eu costumo não olhar meu celular na hora do jogo, né? Então você está perdendo um jogo, aí vira o jogo. Aí no final do jogo eu vou ver, tá cheio de mensagens apagadas. Isso diz muito. Porque o cara mandou mensagem no primeiro tempo criticando, reclamando, né? Então esse humor do futebol a gente tem que saber lidar, mas isso não pode pautar a gestão como um todo. Por isso que a gente tem um planejamento estratégico no clube, onde cada diretoria tem as suas metas e objetivos. Isso é checado e acompanhado ao longo do ano e não pode estar condicionado ao sabor dos resultados. Se perder um jogo, 2, 3, a loja tem que continuar vendendo, o sócio-torcedor tem que continuar atendendo, o patrimônio tem que continuar construindo, o financeiro tem que continuar cuidando das finanças e uma hora a bola vai voltar a entrar e tudo vai estar como é para estar. Então, o futebol é assim, é público, é emoção, é paixão, o torcedor se comporta de acordo com esses resultados, mas a gestão tem que ter uma frieza maior aí para tocar o clube da mesma maneira, independente se a bola está entrando ou não. A propósito disso, Marcelo, eu acho que o grande momento, o grande mérito, o trunfo talvez da gestão tenha sido manter o treinador mesmo numa fase muito difícil e com certa longevidade no ano passado. Como tudo deu certo, isso virou um case e eu imagino que isso diga muito respeito a essa lógica de vocês. Mas o futebol brasileiro não tem essa marca. Como é que você consegue navegar num meio que não tem um padrão que seja esse? Olha, eu acho que o Fortaleza, para ele poder brigar nas principais competições do país, ele tem que justamente fazer diferente, né? Se a gente for fazer igual ao que muitos já fazem, a gente não vai ter um destaque, não vai ter um diferencial. Então, o Fortaleza tem práticas na gestão, tem práticas no departamento de futebol que são fora do que é convencional hoje. E olhando para a gestão em si, eu entendo que ter um líder por muito tempo faz com que as coisas aconteçam de uma maneira mais linear. Isso vale para qualquer empresa. Se você for num hotel e a cada 4 meses o gestor principal do hotel mudar, o atendimento vai mudar, o travesseiro vai estar de um jeito diferente, o elevador, a piscina, a recepção, assim é na comunicação, assim é numa escola. Então, o treinador é um dos principais gestores de um clube de futebol, né? No livro do Guardiola, ele diz que o treinador é o número 2 do clube, o primeiro o presidente, o número 2 é o treinador. Então, se você muda o treinador a cada rompante, a cada 10 rodadas, ou porque perdeu um clássico, ou porque não teve uma classificação, tudo aquilo vai mudar e isso faz com que tenha dificuldade na sequência. Então,
O Fortaleza algo, assim, é um clube que pauta por isso. Tivemos o Rogério Ceni mais de 1000 dias no Fortaleza, né? E o Vojvoda também já está caminhando aí para mais ou menos 850 dias de Fortaleza. E acho que vai ficar mais do que os 1000 dias. Quando a gente fala nisso, a gente está falando num clube, como o senhor disse, que tem uma pretensão, uma mira de negócio, é business, não pode pensar o sabor, porque o torcedor na arquibancada quer que você resolva a vida dele, quer que todas as frustrações dele se resolvam naquele jogo, e isso não vai acontecer porque não dá. E aí eu pergunto, Marcelo, qual é o cenário do Fortaleza hoje, numa situação, como a gente sabe, que oscila, mas que tem que ter essa continuidade, do ponto de vista de receita, qual é a sustentabilidade que um clube de futebol como Fortaleza tem? Eu digo muito também que o torcedor ele não quer saber do balanço financeiro, ele quer saber do balanço da rede, que é a bola entrando. Nós, como gestores, temos que nos preocupar com as duas coisas. A bola tem que entrar, né, porque a gente está ali para ganhar jogo, para ganhar campeonato, mas tem que estar equilibrado financeiramente. Então, do ponto de vista de negócio, é muito importante honrar com os compromissos, ter credibilidade, buscar ter um fluxo de caixa mais linear, o que é difícil em futebol, que às vezes as despesas se concentram muito em determinado período e as despesas em outros, né? Receita e despesas, às vezes, tem um descasamento, então tem que ter um equilíbrio de fluxo financeiro aí, mas uma instituição que ela tem que dar resultado, porque a conta sempre chega, né? Não tem como, vamos formar um time muito caro, vamos tentar buscar um campeonato e tal, uma hora a conta vai chegar, a dívida vai vir, e aí começa a cair no descrédito perante ao mercado. Acho que o Fortaleza hoje é um clube que tem crédito no mercado, que as pessoas acreditam que vêm para o Fortaleza e vão ter os seus recebimentos, seus provimentos honrados. E quando eu falo isso, eu acho que vem à cabeça das pessoas só o jogador, mas não é o jogador, é o empresário que negocia o jogador, é o clube do qual você está comprando o jogador, é a família do jogador que quer ter uma estabilidade. Então, todos esses stakeholders aí, né, para usar um termo da gestão, eles hoje acreditam que o Fortaleza é um clube sério. E atrair e reter talentos é o objetivo de qualquer empresa. Qualquer grande empresa quer atrair talentos e que os talentos fiquem dentro da sua equipe, né? E assim a gente vem buscando trabalhar do ponto de vista de gestão empresarial e do ponto de vista de equilíbrio financeiro. E isso é o que as empresas querem, é o que o business pede, é o que o mercado do futebol entende como algo interessante. Você falou em stakeholder, falou em business, eu vou falar em benchmarking. Vocês se espelharam em quem para fazer o que vocês estão fazendo nesse modelo? Qual foi o clube de referência? Imagino que um clube de porte menor que um gigante seja o melhor espelho para vocês. Para mim, o maior case do Brasil é o Atlético Paranaense. É o clube que, conversando com o principal gestor lá, o Mário Celso Petralha, né, que é famoso e conhecido, alguns pela polêmica, mas eu admiro pelos resultados dele. Ele está lá desde 95 e o Atlético Paranaense fez tudo que um clube de médio porte pode fazer, porque tem o seu estádio próprio de alto nível, tem um CT de alto nível, vendeu jogadores direto para a Europa, colocou jogador em seleção brasileira principal e de base, ganhou competição nacional, ganhou competição internacional. Então esse é o case que a gente mira. Existem outros clubes que são exemplo. O Flamengo é um exemplo. O Flamengo se transformou numa mega potência financeira, esportiva, mas eu não posso me espelhar no Flamengo porque os parâmetros são outros, né? O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, o Fortaleza tem 2, o Atlético Paranaense deve ter algo próximo a 1,5, 1,600, alguma coisa assim. Então, acho que o Atlético Paranaense é um case a ser estudado, é o benchmark. Quando eu falo no Flamengo, eu estou falando de um clube nacional. Quando eu falo no Palmeiras, é um clube nacional, no São Paulo, enfim. Um clube como o Fortaleza, ele tem, é uma pergunta, ele tem um teto que é limitado ao estado do Ceará, ou você acredita que ele pode ter, entre aspas, mercado fora do Ceará? Ele pode ser o segundo time do coração por simpatia de um torcedor de um grande time nacional? Acho que sim. Isso está no desenho de vocês? Acho que da forma como a gente trabalha, o Fortaleza é um clube que procura ser simpático, né? O Fortaleza não é um clube que está ali toda hora brigando, fazendo confusão, destratando adversário, querendo usar Isso até quase nem tem mais em futebol, né? Mas às vezes tinha aquelas coisas de fogos no hotel do adversário, pintar o vestiário. Hostilidade, né? Hostilidade, isso não combina mais, sabe? Eu acho que a gente tem buscado para... E isso não é um mérito só do Fortaleza, não. A maioria dos clubes hoje entendeu que isso não ganha jogo. E ser um clube simpático, ser um clube acolhedor, ser um clube que também tem uma visão social, acho que causa nas pessoas uma simpatia, né? Então, o Fortaleza, assim, onde eu ando, é um clube que as pessoas gostam, é um clube querido e tudo, embora
à medida que a gente começa a disputar mais ali num nível mais alto, passam a ver também como concorrente. E aí eu posso lembrar muito claramente, quando o Rogério Ceni esteve aqui, em 2018, a gente na Série B, a torcida do São Paulo todo torcia pro Fortaleza, por causa do Ceni e tudo. Quando a gente subiu para a Série A, começou a duelar com o São Paulo, eliminou na Copa do Brasil, já não é a mesma coisa, porque ele já olha pro Fortaleza, e é natural que seja assim, não tem nada de errado, mas ter uma simpatia a nível nacional, eu acho que facilita para diversas situações, e é algo que a gente mira sim. Quando a gente fala no Fortaleza em nível nacional, vem à minha cabeça a possibilidade de vocês, por exemplo, abrir o capital, em algum momento. Mas antes de eu falar de abertura de capital, eu vou falar de SAF. Então, como é que caminha o desenho de SAF no Fortaleza? Em seguida, naturalmente, pensar em, por exemplo, abrir o capital na B3. Bem, a atual diretoria executiva do Fortaleza entende que se tornar SAF é um melhor caminho para o momento, certo? Essa decisão não é nossa, a gente apenas encaminha os estudos, isso vai ser pautado pelo Conselho Deliberativo e aprovado ou não pela Assembleia Geral de Sócios. Se for aprovado, Fortaleza vira SAF. Mas nesse momento, porque quando se fala de SAF no Brasil, o que é que vem imediatamente na cabeça das pessoas? Vai vender o clube, né? Como for o Cruzeiro, como for o Vasco, como for o Botafogo, como for o Bahia. Não é o que a gente está propondo. A gente quer apenas mudar o modelo jurídico, né? Passar a atuar no formato de SAF, que te dá mais liberdade, que te dá mais aspecto empresarial de governança, que te dá mais acesso a crédito e dá também a possibilidade de entrar no mercado de capitais, que está amadurecendo para o futebol. A gente já teve contatos com pessoas, né, da B3. A B3 fez uma normativa, né? Fez uma normativa, mas nós tivemos um contato individual, quando digo individual, Fortaleza Esporte Clube, conversando com eles para entender. O Fortaleza é um clube que tem o perfil para, de repente, abrir capital, né? Mas primeiro vira SAF para depois poder negociar ações no modelo de mercado de capitais. Então é algo que pode acontecer, depende da Assembleia Geral de Sócios, mas nós entendemos que é um passo que nesse momento seria importante para a gente permanecer lutando do mais alto nível esportivo. Você já desenha no desenho estratégico, no formato estratégico do clube, Marcelo, já vislumbrando os indicadores de governança, os parâmetros de governança que seriam necessários no caso de abrir um capital? Como é que vocês estruturaram a diretoria nesse formato? Nós temos uma diretoria, como eu falei já hoje aqui, né? Planejamento estratégico ocorre de uma maneira exemplar, porque ele é feito, é checado, é acompanhado e no final do ano tem feedback geral, o que chama de avaliação 360 entre todos os diretores e a presidência. A gente hoje passou a ser auditado pela BDO, que é uma das maiores auditorias do mundo, né? Não é Big Four, mas é Big Five. Tá. Então já é um passo a mais ali do ponto de vista de governança. Temos um manual de compliance, mas que em andando para a SAF a gente vai aplicar com mais efetividade esse manual de compliance. Ele está escrito, está montado, mas ainda não está na prática sendo implementado. Então eu entendo que a gente tem práticas de gestão já assim bem focadas para ter o perfil para o mercado de capitais. Mas sabemos que para dar esse passo de mercado de capitais, outros indicadores, outras métricas, elas vão ter que ser atendidas. E eu acho isso ótimo, porque se você tem que atender métricas qualificadas, métricas que são reconhecidas no mercado como de boa governança, como de boa gestão, serão muito bem-vindas. Eu digo muito que a transparência no clube é algo fundamental. Existe um órgão que é o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal ele pode estar ajudando a nossa gestão. Na hora que ele vai verificar uma prestação de contas, que ele identifica uma tecnia, alguma inconsistência, ele está nos ajudando, né? E eu não posso, e eles sabem disso, de jeito nenhum chegar ali e tentar, não é por aí, não, olhem, fiscalizem, me mostrem e vamos atuar em cima para corrigir o que está errado, o que pode ser melhorado. Isso já é uma mentalidade dentro da nossa gestão, mas claro que encaminhando para o mercado de capitais, você conhece bem, as métricas são ainda mais fechadas, mais apuradas, mais num parâmetro assim que tem que ser atingido para ter a confiabilidade do mercado do investidor. Tem muita gente que acha que quando o clube olha muito para o financeiro, para a gestão, para o business, enfim, ele pode tirar o olho do campo e não tornar tão relevante a bola na rede como você fala.
nada é incompatível, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu não fosse do futebol, eu podia até achar isso, viu? Mas eu que vim como diretor de futebol, vice-presidente, galguei no clube toda essa trajetória dentro do futebol, eu sei que as duas coisas têm que andar juntas, né? O balanço da rede e o balanço financeiro. E sucesso financeiro não é incompatível com o sucesso de campo. O Atlético Paranaense, ano passado, teve uma margem de quase 40% de margem EBITDA. Quer dizer, é altíssimo. O negócio de futebol ele pode ser extremamente lucrativo. Basta se ver quando se compra um jogador por um valor muito barato e se vende em pouco tempo por um valor muito maior. O Moisés é um exemplo disso. Compramos por 3 milhões de reais, vendemos por 24,5 em pouco mais de um ano. O Hércules nós compramos por 250 mil reais e até antes da lesão dele nós já tínhamos proposta de 3 milhões e meio de euros de um clube italiano. Então, é inteligência de mercado, pegar o jogador ali quando ninguém viu ainda, desenvolver e vender, isso pode dar uma margem muito boa, mas é necessário gestão, continuidade, aí volto a dizer, o Atlético Paranaense já aprendeu muito bem esse caminho. Essa inteligência de mercado foi o que fez com que vocês trouxessem um Vojvoda que estava treinando no Chile, ou que vocês estejam trazendo jogadores da Argentina no momento que a economia da Argentina não ajuda que eles permaneçam lá, por exemplo. Como é que vocês fazem esse trabalho hoje, Marcelo, e quem que faz algo parecido com vocês? Essa prática de análise de mercado e análise de desempenho, hoje ela já está bem enraizada em muitos clubes, né? Praticamente todos os clubes de Série A, Série B, alguns de Série C já têm isso. O como fazer isso é que é o diferente. Quem são os profissionais que estão com você, qual a autonomia que eles têm, qual é o foco que o clube adota para aquilo ali. A gente tem um departamento muito estruturado, né? São 4 pessoas de mercado de desempenho que o tempo inteiro estão ali. Já estão há algum tempo, eu imagino. Já estão há algum tempo no clube, conhecem a cultura do clube, conhecem também a forma como o treinador trabalha, porque não adianta, jogador tal de clube tal é muito bom. Ele é muito bom, mas será que ele faz aquela função que o Vojvoda quer? Né? De repente ele aqui não vai ser muito bom porque a característica dele é diferente. O treinador entra nessa discussão junto? Entra. O nome que vem, qualquer nome que venha trabalhar no clube, jogador, passa pelo crivo do treinador. No nosso modelo, né? Tem clube que não, que a direção contrata, que só o departamento contrata. Nós entendemos que o treinador ele é fundamental porque é o treinador que vai estar no dia a dia com o jogador, que vai tomar a decisão diária, né, de que treinamento vai ser dado, escalação, a relação dos 23 que vão para o jogo, quem vai ser titular, quem vai entrar, quem vai para a viagem. Então eu não vejo muito sentido você trazer um atleta que eu vou te entregar ali e você vai ter que se virar e você não participou da escolha, do processo, ele vai te servir ou não vai te servir. Então a gente também coloca o treinador dentro desse processo de tomada de decisão. Mal comparando, eu imagino que dirigir um clube que tem a parte business e tem a parte, eu vou chamar artística, tá, do jogador, tem uma delicadeza, tem uma sutileza, porque administrar artista deve ser parecido com administrar jogador de futebol. Não é um engenheiro mecânico, não é um engenheiro eletricista que você tem ali um projeto que ele faz, ele vai ter que fazer, o projeto vai sair. Estou falando de questões humanas, questões subjetivas. Como é que é gerir isso, Marcelo? Olha, eu não sei se dá para comparar com o meio artístico, né? Porque o artista, por vezes, a gente tem uma visão assim de fora de que ele é um pouco indisciplinado, né? De que o jogador de futebol, não, ele é muito disciplinado. O jogador de futebol, em geral, respeita o horário, respeita a hierarquia, horário do lanche, da alimentação, do descanso, do treinamento. Aqui e acolá tem os casos do jogador que, né, faltou um treino, mas isso tem cada vez menos espaço, né? Aquele atleta boleirão de outras épocas que não ia para o treino porque ia para a praia, que passava a noite, no outro dia resolvia o jogo, isso não existe mais. Então, eu acho que, do ponto de vista de genialidade, aí entra sim a questão humana, que a gente tem que saber lidar. A gente tem que entender que existe o jogador de futebol, mas tem ali o ser humano que joga futebol. Quem é aquele cara que está ali? Né? Quem é a família dele? Os pais estão vivos, o pai participa, ele é casado, ele tem filhos, os filhos moram com ele, ou moram em outro estado, de um primeiro... Tudo isso influencia de quem é aquela pessoa, qual é o estado de espírito daquela pessoa para poder desempenhar uma atividade de altíssimo rendimento. Porque o futebol é altíssimo rendimento. O jogador joga um jogo bem lá em cima, no outro já joga um pouquinho, o torcedor já vê, diminuiu o ritmo, perdeu o gol que era para perder, que era para fazer. Então o lado humano tem que ser muito valorizado.
né? E a forma de fazer isso é acolher, é conhecer, é aprofundar, é entender na hora da necessidade pessoal, é o cara entender que o ser humano está à frente, sim, do atleta. Eu lembro de um caso que aconteceu no início da gestão do Vojvoda, né, como treinador, o preparador físico dele tinha chegado e tinha que resolver uma situação familiar fora do Brasil. E ele veio falar com a gente assim meio, poxa, eu vou ter que ir constrangido, eu vou ter que ir lá, e a gente, cara, a tua família é mais importante, vai, pega o voo, viaja, resolve, aqui a gente se vira, né? E ele ficou assim, poxa, não esperava essa reação de vocês da diretoria. E assim a gente procura fazer, eu acho que o ser humano vem em primeiro lugar de verdade, e dentro do coleguismo ali, do amizade, de um trabalho que se diz muito, né? É uma família, termina sendo, porque a gente convive muito junto, né? É jogo, é viagem, é treino, é concentração, é hotel, é quando ganha a gente está celebrando no vestiário, quando perde a gente que está junto ali também, aguentando a pressão. Então o lado humano não pode ser desconsiderado, acho que é um diferencial e todos têm que cuidar disso, né? Desde o presidente, do treinador, da Toinha. Era a minha pergunta para você, isso não está no departamento de pessoal? Não, o presidente não. se envolve com isso? Isso tem, com certeza, porque eles têm que olhar para o presidente e ver que o presidente também tem essa mesma visão, né, de humanidade, de proximidade, de respeito. E o quadro de funcionários do departamento de futebol, ele já é meio que preparado para isso, sabe? Para acolher o jogador, para estar perto, principalmente nas horas mais difíceis. Porque na hora que está perdendo, o mundo externo cai nas costas da gente, né? Todo mundo é ruim, todo mundo é incompetente, todo mundo tem que treinar mais. Olha, às vezes, o absurdo que acontece. O jogador está 10 dias sem folga, porque teve uma viagem, um jogo, não sei o quê. Aí perde um jogo. Aí no outro dia o clube dá a folga. Rapaz, esse cara tinha que treinar era mais. Não, a folga estava programada. Era se ganhasse, se perdesse, né? Uhum. E a gente não pode mudar programações ao sabor de um resultado, né? Uhum. Mas tudo isso faz parte, a gente já está acostumado a conviver. Marcelo, já viu a entrevista do Antônio Tabet, que é o Kibilô, que era fundador do Porta dos Fundos, ele foi diretor de marketing do Flamengo. E ele disse na entrevista o seguinte, olha, fui diretor de marketing, tinha um filho pequeno, ele queria muito curtir o clube, então achou que era um bom momento, mas relatou o seguinte, não quer mais, porque disse que quando o time ganha, para o dirigente é alívio, não é alegria. E quando perde, é pressão, não é só a tristeza que passa daqui a pouco. A sua experiência com gestão de futebol começou quando você foi ser diretor de futebol no Fortaleza, seu negócio era outro, você vem do setor de educação. Eu pergunto, o seu ramo na vida profissional mudou doravante, você se vê fora do futebol? Olha, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de fazer gestão esportiva. Eu me realizo nessa função. Se eu vou permanecer nela por muito tempo, não se sabe, né? Quando eu entrei lá em 2015 como diretor de futebol, eu só queria ajudar o Fortaleza a sair da Série C. Era isso que eu queria. E já se passaram aí 8 anos, né? E as coisas mudaram, me tornei presidente. Então não dá para prever. Mas é algo que eu gosto muito de fazer, gestão esportiva. Me vejo estando no futebol ainda mais para frente, se não no Fortaleza ou no próprio Fortaleza. Ninguém sabe, aí depende de algumas conjunturas, né? Inclusive a possível criação da SAF. Mas não foi para passar um verão, não. Eu gosto de futebol, eu me identifico, eu me realizo e sei de todas essas dificuldades aí. Hoje no mundo de rede social, né, quando a gente perde um jogo, por exemplo, aí no meu Instagram tem assim umas 500 marcações no meu nome. Aí quando a gente ganha um jogo tem 6, 7. Então a gente é muito mais cobrado do que felicitado. Mas também não estou reclamando do torcedor em geral, isso às vezes é uma minoria, né? Tá. Eu tenho que dizer que eu recebo muito o carinho do torcedor do Fortaleza também, o reconhecimento, né? Às vezes também no momento difícil, mas é a emoção que a gente falou aqui no começo, né? O cara quer satisfazer as necessidades dele, ele quer ser feliz ali. Eu digo que o futebol, a gente que está dentro do futebol, a gente vê o futebol de uma maneira. A gente está preocupado com o horário, com o lanche, com a alimentação, com a parte financeira, com a logística, com o horário do voo, com o adversário, com a tabela. O torcedor, ele quer sentar na cadeira e se divertir. Seja olhando na televisão, seja no estádio. E a gente tem que entender essa perspectiva e respeitar isso. E o nosso papel é dar o máximo de diversão e entretenimento para ele.
Então, entender que para a gente é um trabalho, para o torcedor é uma diversão. Quando ele não está se divertindo, ele vai cobrar de alguém, né? E aí é do presidente, é do treinador, é do jogador. Você foi diretor, você chegou a coordenar a AGE aqui, né? Sim, fui. Associação de Jovens Empresários. 2014. Inclusive, fui entrevistado por você quando assumi a coordenação geral da AGE. 2014. O que significou aquela experiência, Marcelo, de comecinho de vida profissional, por assim dizer? E o que é que essa experiência de jovem empresário naquele momento diz para você hoje, já não que você seja um idoso, mas maduro? Estou com 40, viu? Estou bem ainda. Um garoto. O que é que aquela experiência disse para você? O que é que você lê daquela AGE de hoje para a experiência de agora? Olha, foi muito importante para mim, porque eu trabalhava na escola, né, no colégio, e sempre tive um pouco mais dessa vontade do movimento associativista, de me relacionar com outros players, né? Participei do sindicato das escolas, mas era o mesmo segmento. Na hora que eu entro na AGE, a AGE é plural. Então ali tinha publicitário, tinha advogado, tinha médico, tinha outros empresários de indústria, de comércio, né? Era extremamente plural. Então o aprendizado foi muito grande. O network que se criou ali naquele momento foi importante, né? Tive acesso à mídia como a você, que fiz uma entrevista. Tudo aquilo ali, de alguma forma, foi me preparando, foi me moldando como gestor, como ser humano, como profissional. Então eu trago com muito carinho minha passagem pela AGE, mantenho contato com a entidade, né? Ano passado me chamaram para fazer uma palestra, fui fazer com o maior prazer do mundo. A gente termina conhecendo o coordenador-geral da vez, de ir para a posse, né? Então é uma entidade que eu indico aí que quem está na faixa ali, até 35 anos, né, que esteja com o seu nome no CNPJ, empresa grande ou pequena, entra na AGE, ou no CDL Jovem, que também é parecido, né, porque isso faz muito bem na formação. Você falou aqui, Ampação, o seguinte, olha, posso estar no outro clube, quem sabe no futuro. Você chegou a ser convidado para algum clube em algum momento depois que estava no Fortaleza? Sim, eu tive um convite no início de 2022 para ser CEO do Botafogo. Tive uma reunião online com o próprio John Textor, né, que é o dono do Botafogo, é o acionista majoritário, e eu fui meio que para me testar ali, porque eu achava que ele nem ia me convidar, o meu inglês não é excepcional, mas eu consegui me comunicar bem, e ele disse que queria trabalhar comigo. Só que eu tinha acabado de ser eleito ali para 3 anos, eu não ia deixar a torcida do Fortaleza, eu consideraria naquele momento uma traição. E seria um alvinegro, seria muito grave. Pois seria uma mudança muito drástica, né? Marcelo, tem uma circunstância pessoal inusitada na sua vida. A sua esposa é a vice-governadora do estado e você é um presidente muito popular num clube, num segmento que já gerou lideranças políticas, né? O presidente da Assembleia é presidente do Ceará, tantos outros, Franzé Moraes do Ceará, o senador Girão era presidente do Fortaleza quando você era o diretor. O que é que a política diz para você, considerando essa circunstância de hoje? Jocélio, eu acho que a política é muito importante, certo? Política é mais importante do que o futebol, porque a política ela define a vida das pessoas propriamente, né? Educação, saúde, moradia, segurança, uma série de coisas. Mas eu tenho desejo de permanecer no futebol o máximo de tempo possível. Esse é o meu desejo pessoal. Se eu puder estar trabalhando no futebol por muito tempo, por muitos anos, eu acho que eu vou me sentir realizado. Não estou aqui descartando política. A minha esposa é a vice-governadora, ela é apaixonada por política desde a adolescência e eu acho que dá para dividir assim, né? Lá em casa ela fica na política, eu fico no futebol e não precisa ter 2 na política. Não desconsidero, pelo contrário, tenho me aprofundado mais, aprendido mais em função dela, né, da convivência com ela, a gente está toda hora trocando ideia, mas se eu puder me manter no futebol, para mim realmente é a minha preferência. Ou seja, preferência não está fechando a porta. Não estou fechando a porta, não estou descartando, mas se eu puder permanecer no futebol por muitos e muitos anos, seria a minha escolha. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. O Anuário tem um capítulo sobre futebol, tem conteúdos que falam da história do clube, falam do momento, falam do futuro, e o Fortaleza é uma referência e isso não tira, naturalmente, o equilíbrio do Anuário de falar de todos os clubes, de falar do Ceará, por exemplo. Última perguntinha rapidinho, me veio à cabeça agora, como é que você lida com o rival, com o clube rival? Num clube que tem a paixão, a rivalidade é a paixão, mas o segmento é o mesmo, né? Até onde dá para ir pensando setor, segmento? Eu lido, acima de tudo, com muito respeito.
Tenho muito respeito pelo Ceará Sporting Clube. Quando o Robson foi presidente do Ceará, a gente conviveu muito. Agora o João Paulo, temos uma convivência também muito harmônica, e outros membros da diretoria do Ceará, o Pinheiro, o Veridiano, né, entre outros. Então, dentro dessa trajetória, o Fortaleza teve conquistas, mas nunca usei uma conquista do Fortaleza para tripudiar o Ceará, para tirar onda, para brincar, para desrespeitar. Não permito que a comunicação oficial do clube faça isso, de forma alguma, os diretores também não. Torcida é torcida. O torcedor vai brincar, vai tirar onda ali, faz parte da essência do futebol. Mas muito respeito pelas pessoas, pela instituição, e posso dizer, né, com certo orgulho, que o torcedor do Ceará me respeita. Às vezes eu ando na rua, os caras me cumprimentam, pedem para bater uma foto, olha, presidente, eu não torço Fortaleza, mas gosto do seu trabalho e tal. Então eu acho que preservar isso é muito importante. Muito obrigado, Marcelo. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode acompanhar o anuário na sua edição impressa com 680 páginas e 14 capítulos. Um deles, um capítulo para o futebol cearense. Pode seguir o anuário nas redes sociais, no Instagram, Anuário do Ceará, no Twitter ou no X, como queira, Anuário do CE ou Anuário Doce. E você pode também rever esse programa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e pode ouvir em formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!